Olá, começando de novo mais uma aula, continuando a aula, na verdade, né? Mas ela foi feita em horário diferente. Estou colocando o chapéu por causa que realmente é um pouco difícil ficar com a aula toda direitinho, né? O cabelo começa tempos de pandemia, não vão mais para cabeleireiro ou barbeiro, então vai ficar desse jeito mesmo. É a vida. Eu notei nas aulas que eu gravei ontem que algumas vezes a minha dicção em vídeo talvez não seja tão boa. Pelo menos ninguém reclamava comigo quando eu falava, mas quando eu queria falar fosfetanolamina, virava uma bagunça. Imagino que isso vai acabar virando meme com vocês, mas isso é o problema de vocês. Mas a gente estava falando sobre pseudociência. Eu estou me referindo a ontem, mas para vocês ainda é o mesmo dia. Eu estava falando sobre pseudociência e como ela é um problema para a ciência como um todo, né, e os grandes problemas que ela causa para a humanidade. Mas é fácil decidir e saber o que realmente é uma pseudociência? Às vezes não é tão fácil, por causa que elas gostam de manipular e modificar e eventualmente usam vários fatos reais e vários trechos importantes, trechos que são realmente baseados em ciência, mas dão uma pervertida no final, né? Então, a definição básica de pseudociência é qualquer tipo de informação que se diz baseada em fatos científicos ou mesmo tendo um alto padrão de conhecimento, mas que não usa a aplicação do método científico. Ou é uma falácia, ou é uma dedução errada a partir de algum erro numa hipótese. Então, como eu disse mesmo, às vezes tem algum trecho realmente científico num pressuposto pseudocientífico. Existe uma religião chamada cientologia, eu acho que é uma religião, se não estou enganado, que ela é basicamente baseada, se diz científica, mas faz coisas bem absurdas nesse aspecto. Não é muito fácil de distinguir, né? Aqui ele dá três tópicos que podem ser utilizados. Você não tem como testar se aquela assunção é verdadeira. Não existe como você testar se aquele pressuposto que foi falado, aquela conclusão que norteia a pseudociência é realmente verdadeira. Se foram testados, sempre falharam nos testes, ou falharam em 99,9% dos testes, você vai ver o que passou, é fria, né? E geralmente predizem resultados que são contrários aos que os cientistas normalmente falam, né? Existe lembra do cinturão de Lakatos? Então, existe uma determinada firmeza naquilo que se tem como teoria científica, se tem como ciência, mas quando você vai ver, existe uma outra coisa qualquer que pega e fala que é diferente, um determinado pressuposto que fala que é diferente. E eu já posso adiantar que geralmente se fala que os cientistas são da NASA, malcomunados com o espaço, com os reptilianos e tal, e tem aquele monte de teorias das conspirações que tentam explicar por que a pseudociência não chega nos mesmos resultados que os cientistas e por que os cientistas não chegam nos resultados dos pseudocientistas, né? Se fala muito isso é muito comum na área de biotecnologia, particularmente na área de nutrição e de remédios naturais, né? Os remédios, isso aqui, a salvação, porque eu vou usar o exemplo do câncer, a salvação do câncer é a folha da graviola. Mas a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Aí quando alguém fala isso, você já pode ter certeza. Não, nunca tenha certeza, você é um cientista. Mas você já tem uma bela base para saber que aquilo é besteira. Né? Aquilo é alguém tentando te dar uma engrupida. Vale também para política, curiosamente. E agora eu vou trazer para vocês um erro argumentativo. Depois a gente vai falar sobre o argumento, mas um erro argumentativo fantástico que ocorreu em 2016. Eu estava preparando aula nessa época, eu acompanhei como se fosse uma novela. Foi lindo. Porque eu estava acompanhando, saiu numa revista muito boa, ou pelo menos razoavelmente boa, na nossa área, em várias outras áreas, PLOS ONE, que é da linha PLOS Biology. PLOS Biology é uma
excelente revista. PLOS ONE é uma revista intermediária da linha PLOS, tem PLOS Medicina, PLOS Conservação, tem vários da PLOS, mas a PLOS ONE é uma linha que boa, que muita gente publica. Eu já publiquei nessa revista, inclusive. Mas ela comeu barriga. Nesse caso aqui, é fundamental dizer que isso aconteceu, né? Então, em 2016, em janeiro de 2016, todo mundo de férias, coisa, saiu um artigo na PLOS ONE chamado Características Biomecânicas da Coordenação da Mão nas Atividades Diárias de grasp é pegar, né? Se não entender nada, segurar e pegar. Bom, o artigo já pelo título já é meio esquisito, né? As características biomecânicas da coordenação manual. O que isso diz pra gente? Tá ok, mas isso não é um problema nenhum. Vamos olhar qual que é o problema do artigo. Já no abstract, ele já diz uma coisa que está espalhada por todo o artigo, que já dá uma catimbrada em tudo que é ciência que a gente pode fazer. Vou traduzir aqui ao vivo. Espero que eu não erre muito. Os links funcionais explicitamente indicam que as características biomecânicas da arquitetura entre os músculos e articulações são propriamente desenhadas pelo Criador para a gente fazer uma porção de tarefas diárias de um mundo de uma forma confortável. Nossa, um artigo científico falando de Criador, que coisa curiosa, né? Porque assim, vocês viram na aula de argumentação, a gente pode falar o que a gente pode falar, né? E quando uma pessoa fala de criador, ele só pode falar que Deus, um cientista só pode falar que uma coisa foi criada por Deus se ele testou se ela foi criada por Deus. Isso não tem nada a ver se você acredita ou se você não acredita em Deus. Isso não tem absolutamente nada a ver com aquela batalha que existe entre criacionistas e ateus, Dawkins e sei lá quem, aquela coisa toda que fica permeando a nossa vida diária. Esse é um dos maiores problemas até recentemente, lidar com o criacionismo na escola como uma ciência, mas hoje em dia está bem pior, né? Mas enfim, esse daí foi um grande problema. Ele colocou que o Criador fez a mão e a mão serve para você testar, para você fazer as tarefas diárias em uma forma extremamente confortável. Bom, como ele testou isso? Ele foi lá, colocou uma luva de realidade virtual, daquelas luvas, colocou a luva, e essa luva estava programada para testar o tanto de força que se fazia para diversas atividades, como pegar uma bola, pegar uma garrafa d'água, pegar uma raquete de tênis, pegar um taco de beisebol. E qual é a força? Ele estava testando se a pessoa já calculava a força que fazia e usava apenas a força necessária para usar isso. E sim, né? Você não começa fazendo muita força na hora de pegar uma bolinha. E você vai usar apenas a força suficiente para segurar essa bola. Tu não faz mais que isso. Então você não desperdiça energia, né? O cérebro tem capacidade de julgar antes de acontecer, de fazer uma determinada ação. Isso é interessante? Muito, porque se você trabalha com prótese biomecânica, você precisa desse tipo de informação. Quem controla e como se controla, em que momento se controla o tanto de força que se faz para fazer uma determinada ação. Uma pessoa sem uma mão vai precisar de uma prótese biomecânica. Como que eu vou pegar uma prótese biomecânica e não esmigalhar uma bolinha com mais força ou pegar com menos força uma garrafa de água e deixar ela cair? Né, com uma pessoa que usa uma prótese biomecânica. Então isso é uma informação bastante valiosa. E as formas como eles usaram é uma forma bastante elegante. Mas veja bem, uma bola foi desenhada pela mente humana para caber na mão. Uma garrafa d'água tem aquele formato porque a mente humana desenhou aquele formato para encaixar perfeitamente na mão. Não foi Deus que desenhou a mão para pegar uma bolinha, porque a bolinha não existia. Né? Então, existe um problema muito grande de lógica nessa história. Você mostrando que
você consegue segurar um taco de beisebol usando apenas a força necessária, isso não é uma prova que Deus existe. E não é uma prova que sua mão foi criada por Deus. Talvez seja uma prova que uma mente criou um taco de beisebol de uma forma que você consegue encaixar na mão sem gastar energia, né? E que a sua mente consegue julgar aquilo como uma coisa familiar, o pegador do taco de beisebol, da raquete de tênis, como uma coisa familiar, e onde a sua mente vai gastar apenas a energia necessária para que você consiga fazer aquilo. Isso é um tipo de uma falácia chamada non sector, a gente falou sobre ela, né? Não tem os fatos não levam à conclusão. A conclusão não pode ser sustentada pelos fatos. Essa é uma estratégia de pseudociência comunsíssima. Os fatos existem, eles foram testados, mas na hora da conclusão não se testa, né? Mas a ciência é muito interessante, porque quando você faz uma coisa assim, as pessoas estão de olho. Né? Existe fraude em ciência? A gente vai falar sobre isso. Existe má fé em ciência? Com certeza. Mas geralmente a ciência tem um processo de autopoliciamento, como a gente também vai falar, que resolve isso. Nesse caso, começou com um jornal chamado Retraction Watch. É bem interessante, vocês podem procurar na internet, que é um grupo que procura erros, né, em coisas publicadas e induz a retratação desse artigo por erro, ou por fraude, ou por o que quer que seja. São cientistas que fazem isso, mas isso é uma iniciativa própria. E ele já mostrou assim, um paper na PLOS ONE, levantando sobre questões, né? Aí tem um outro trecho aqui, o criador, falando sobre o criador. Que absurdo é esse? Não pode. Não é, teve um monte de reações. Não foi surpresa que teve um monte de reações. Eu mesmo entrei aqui, né? Aí ele pega e mostra outros textos, além do texto. A coordenação da mão pode indicar o mistério da intervenção divina. O mecanismo, a arquitetura mecânica propriamente desenhada pelo Criador, de uma forma para uma performance mais destra, mais perfeita. Né? Enfim, tem um monte de coisas que foram levantadas, como eu disse, aquele artigo não tem só uma citação, mas ele refaz e refaz e refaz essa assunção de que Deus fez tudo de uma forma perfeita, inclusive fez a nossa mão para pegar uma bolinha de tênis ou uma garrafa d'água. É totalmente sem sentido. E a coisa não para por aí. Por causa dos vários comentários, né, teve um comentário dos autores, que era um bando chinês, né, os coreanos e chineses e tal. E eles escreveram aqui, ó, nós nos desculpamos por levantar um debate sobre o criacionismo. Nosso estudo não tem nenhuma relação com o criacionismo. O inglês não é a nossa língua nativa, o que não é desculpa para ninguém. O inglês não é a nossa língua nativa e o nosso entendimento da palavra criador não é o que normalmente o nativo da palavra inglesa, nativo da língua inglesa, espera. Nós agora nos entendemos que nós levantamos nós nos confundimos com a palavra criador. Nós queremos nos expressar que as características biomecânicas da conexão da arquitetura entre os músculos e articulações foi propriamente desenhado pela natureza como resultado da evolução. Como resultado da evolução para performar um monte de tarefas do jeito como da melhor forma possível. Adiantou alguma coisa? Você fala, agora falando de evolução, pode. Não pode, por causa que o cara não testou a evolução. Ele não testou nada. O erro é exatamente o mesmo. Se ele tivesse feito isso, ele tomava o mesmo cacete. Não pode. Ele não testou que a mão foi desenhada pela natureza para segurar uma garrafa d'água que foi desenhada pela pessoa. Entendem? O erro, o tamanho da falta de ligação entre o que ele testou e a conclusão é exatamente aqui que está o ponto. Né? Eles se desculparam, mas foi mal, cara. Você se desculpou do jeito errado, porque você não consegue provar absolutamente nenhuma relação causal baseada nisso. Você tinha um paper muito legal para mostrar como é que funciona a ligação cérebro-movimento, mas você não tem uma forma de criar um mecanismo causal de como isso surgiu. Foi mal. E, por fim, a PLOS
foi avaliar se isso realmente funcionava e começou a conversar entre eles para ver se existia, assim, o pessoal da PLOS, para ver qual era o problema, como é que essa porcaria passou. Nesse meio tempo, né, já aconteceu uma avalanche. Isso estava tudo acompanhando. Aconteceu uma avalanche, um monte de coisas malucas aconteceram. A própria Nature já deu uma chamada, uma das maiores revistas, você deve saber, científicos já deu uma chamada sobre o tamanho do problema, mostrando que os pesquisadores em criacionismo começaram a falar. E não apenas isso. Se a gente for fazer, naquela época, foram fazer uma pergunta, lembra do chocolate? Mesma coisa, já estava espalhado. Colocou na rede, já era, criou vida própria. Tinha 25, 26 mil. Inclusive esses sites criacionistas, que fazem o debate científico, eles diminuem. Na minha concepção pessoal, que não tem nada a ver com essa aula, eles acabam com a possibilidade da pluralidade do poder divino, porque vem essa heresia. Dá um papel tão pequeno ao ser criador, isso é uma heresia. Mas enfim, isso daí vai de cada um para cada um. Eles, nesse caso eles já começaram a fazer propaganda mostrando, pronto, a ciência admitiu a existência de Deus, por causa de um paper, né, que tinha esse problema, a ciência mostrando os créditos. E vinham vários, são um monte. Christian Post Creation, nos Estados Unidos existe muita pressão política, eles até geraram revistas fake para ouvir o debate. Eles são muito mais baseados em ciência do que nós, mesmo os estados mais ao sul, que não tem tanta base científica, tanto histórico, cultural, científico, eles ainda precisam, às vezes, de base científica para não serem para que uma emenda não seja barrada simplesmente por causa que ela não tem base científica, né? Imagina se isso existisse no Brasil no contexto atual. Mesmo nos estados mais católicos, na verdade eles são protestantes, né? Nos estados mais ferrenhos nesse tipo de coisa, mais criacionismo, para que se seja feita uma emenda para ela não ser barrada. O cara chega mostrando que aquilo não é ciência, acabou. E esse cara aqui, né? Esse aqui eu posso falar particularmente dele, porque ele fez uma sacanagem com uma amiga minha, de companheira de sala, chama Tainá Tami Motti, que ela agora está na Federal da Paraíba. Esse cara aqui já começa a levantar aquela coisa típica da nossa política atual, né? A tirania evolucionária enublece, continua jogando nuvens sobre a ciência, por causa que o artigo foi rejeitado, foi retirado da revista, né? Por causa que só porque usa a palavra provou a existência do criador, usou a palavra criador, eles vão retratar. Não é por causa disso, queridão. É porque o artigo não faz sentido. Mas eles manipulam a partir de semi-verdades, né, ou pós-verdades, como está na moda, eles manipulam a opinião pública usando mentiras para isso. E esse é um dos casos. Não foi por causa que a tirania evolucionária, foi porque está errado, né? E realmente, né, o artigo foi retratado da revista, isso em pouco tempo, 3 de março, o artigo foi retratado da revista, o que significa que ele não pode ser mais considerado científico. Ele pode ser republicado em outro lugar, como ciência, seja lá o que for, eu não faço questão de ver, né? Enfim, mas assim, isso daqui é uma esse é um episódio que mostra quando o método científico ele é desprezado e quando a lógica científica é desprezada, acontecem coisas como essa. E permite as pessoas colocarem o que elas acham que é correto como ciência. Né? Então, essa é uma das razões de por que é tão difícil publicar. Porque as pessoas vão na veia. No caso da PLOS, que é uma excelente revista, não posso dizer nada contra ela, foi um erro. E nesse caso, sim, houve uma má observação, né? Houve um erro aqui, e eles acharam o editor, esse artigo foi submetido para um editor que não tinha absolutamente a ver com isso.
né? Foi um editor que trabalhava com outras coisas, e esse editor passou aquilo dizendo que tinha sido feita revisão e não tinha sido feita revisão. Então, foi um artigo de biomecânica mandado por um cara que trabalhava com sabe Deus o que, eu não lembro mais ali na época, né? E ele foi retirado da editoração da revista e o artigo foi retratado. Tá? Ah, mas tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa que aqui que não obedece regras rígidas. E mesmo assim, houveram grandes avanços científicos relativos a isso. Né? Existem vários exemplos, como raio-x, os antibióticos, o ácido inoxidável, micro-ondas, dinamite e até o próprio Viagra, foram grandes descobertas científicas onde o método científico não foi empregado, porque eles foram erros. As pessoas que criaram esse tipo de coisa criaram com uma determinada finalidade e viram que essa finalidade não funcionava. O antibiótico foi sem querer. Micro-ondas era para ser usado em. Tem uma história curiosa: era para ser feita uma arma de destruição em massa, matando as pessoas, cozinhando-as. Ela foi feita para os Estados Unidos, cozinhando-as e deixando toda a estrutura do país intacta, que seria perfeito, né? Vai lá e saqueia, que é maravilha, só mata as pessoas e toda a vida. Só que para o micro-ondas funcionar, precisava de uma fonte de energia do tamanho do Sol. Mas pera, se a gente pegar e usar pequenininho para aquecer comida? Pronto, o exército americano tem a patente disso. De todos os micro-ondas que você tem na sua casa, o exército americano tem a patente disso. Foi um erro que deu certo. Mas qual a característica de todos esses pontos que eu coloquei aqui? A característica única, que une, na verdade, todos os pontos, é que existia um cientista com tremendo conhecimento sobre a área, que viu isso acontecendo, né? Quando o cara viu aquele halo no meio, no meio de cultura dele, falou: o que esse halo está acontecendo aqui? Tem um penicillium aqui. Tem. Será que ele pega e faz alguma coisa? Será que ele libera? Todos eles tiveram determinada característica união, que é o extremo conhecimento que os cientistas tinham na hora que eles fizeram a descoberta. Né? Essa é uma característica importante. Se eles não tivessem esse conhecimento, eles nunca poderiam chegar a criar essas novidades, entender essas novidades. Lembra que eu falei que vocês têm que aproveitar a oportunidade? Só aproveita a oportunidade quem sabe. E foi o que aconteceu. Né? Em todos esses casos aqui, eles criaram oportunidades e conseguiram dar um passo à frente na ciência. Então, além do método científico, o conhecimento inicial para a mentalidade científica gerar hipótese e fazer isso funcionar é necessário. Ok? Eu vou colocar agora, na sequência, eu ia colocar dentro desse vídeo, mas eu prefiro colocar ele à parte, porque fica mais fácil de carregar. Vou colocar um vídeo sobre o TED Talk, sobre pseudociências, os problemas da pseudociência até a cloroquina. Tá? E ele conta uma historiazinha sobre as pseudociências, é bastante interessante. Tá bom? Vou colocar junto com esse vídeo.